Saudações a todos os habitantes da Floresta da Madeira. Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou tentar te explicar um pouco sobre o baralho do jogo de tabuleiro Root e com isso você vai ter uma noção melhor do que esperar das cartas, dos naipes e também você pode se posicionar melhor para poder construir. Tendo dito isso, presta atenção. Essa é uma carta do baralho. A primeira coisa que a gente tem que ver é o naipe. O naipe é essa parte aqui. Significa que essa carta é do naipe de raposa. A gente vai então para a segunda parte, que é o texto. Aqui, nessa parte do texto, mostra o nome da carta e o que ela faz, o efeito da carta. À esquerda do texto, os requisitos de clareiras e quantidade de clareiras para que essa carta possa ser usada. E no canto superior direito, é literalmente uma cópia do requisito das clareiras. É só um resumo para ficar visualmente mais fácil. O baralho completo de Root se compõe em 54 cartas. Essas cartas são separadas em 4 naipes. O naipe Coringa, que eu vou chamar de Rapina, os naipes de Coelho, os de Rato e os de Raposa. Se a gente separar cada carta de cada naipe, a gente vai ter 14 cartas de Rapina, 13 cartas de Coelho, 13 cartas de Rato e 14 cartas de Raposa. A gente vai ter cartas de construção. Me refiro aos 7 itens do jogo, são as botas, as espadas, as bolsas, martelos, os chás, moedas e as bestas. Porém, é aqui que entra a peculiaridade de cada naipe. Pro baralho de rapinas, a gente tem todos os itens, exceto o chá, o martelo e a moeda. O baralho de coelho não tem besta, nem o martelo e nem a espada. O baralho dos ratos não tem o martelo. E por fim, o baralho da raposa não tem as bestas. Vou aproveitar que eu estou falando dos itens e explicar um pouco sobre alguns fatos do jogo. Independente do naipe, cada item é feito em um tipo de clareira fixa. Deve ser por conta da história, mas devido à adaptabilidade de sobrevivência dos coelhos e da boa movimentação deles, todas as construções de botas e moedas serão em clareiras de coelhos. Para estocar, fabricar o chá de raiz que toda a floresta toma, os ratos que produzem todos os chás e todas as bolsas. Percebe? São diversos naipes diferentes, porém esses itens fixamente se constroem apenas em clareiras de rato, e vai seguir assim para as outras cartas também, com outros itens e outras clareiras. Por exemplo, as nossas queridas amigas ferreiras, as raposas, produzem todas as armas restantes no jogo. Voltando um pouquinho, lembra que eu disse que as apenas possuem 14 cartas no baralho? Então, tirando as 4 cartas de construção de itens, 2 cartas de emboscada e uma carta de dominância, ficam apenas 7 cartas no baralho para usar. E são essas as cartas que vão tornar esse baralho único. Nós temos 2 cartas táticas brutais. Sendo atacante, você causa 1 de dano a mais, porém, você dá 1 ponto para o atacado. Temos 2 cartas de sapadores. Sendo defensor na batalha, você pode descartar essa carta para causar 1 de dano extra. 2 cartas de armeiros. Você pode descartar essa carta para anular todo o dano recebido em batalha. E uma carta de reivindicação real. Você ganha um ponto de vitória por cada clareira e sua dominância. Depois de dar uma olhada nisso, a gente percebe que é um baralho focado em combates. Um naipe focado em combates. Já os coelhos com as suas 13 cartas, podemos tirar 4 cartas de construção, uma carta de emboscada, uma de dominância e assim vão restar 7 cartas. Teremos 2 cartas Toca do Comando. No começo do dia, você pode lutar. 2 cartas Banco de Toca. No amanhecer, você pode comprar uma carta. 2 cartas Sapateiros. Você pode se mover durante a noite. Favor dos Coelhos. Com essa carta você elimina todas as estruturas e unidades inimigas em todas as clareiras de coelho. Todos os naipes, tirando o naipe Coringa, possuem uma carta de favor, e elas funcionam da mesma forma que essa. As cartas de favor normalmente podem fazer uma reviravolta na partida. Com isso, conseguimos ver que o naipe de coelho foca em ter ações extras. Das 13 cartas de rato, podemos remover 6 de construção de item, uma de dominância, uma de emboscada, e assim sobrará apenas 5 cartas. Delas são 2 festas da patrulha, você fica imune a emboscadas. Teremos 2 decodificadores, que permitem que você olhe a mão de outro jogador, e uma carta a favor dos ratos. Bom, é um naipe focado em precaução, em defesa. E por fim, as 14 da raposa. A gente tira 6 cartas de construção de item, uma carta de emboscada e uma carta de dominância. Teremos então 6 cartas restantes. 2 cartas mãos ao alto. Rouba uma carta aleatória de um oponente e dá um ponto de vitória para ele.
3 cartas coletor de taxas. Remove um dos seus guerreiros e você pode pegar uma carta. E a mais cobiçada do naipe, que é o favor das raposas. Dá pra ver que é um naipe que foca em você pegar cartas do baralho. Bom, agora que eu te falei tudo isso, espero que você consiga deduzir um pouco mais sobre os baralhos quando você for jogar a sua próxima partida. E com base no descarte na sua mão, você consegue saber o que tá rolando em jogo, né? Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E, por enquanto, é isso.